dia, boa tarde, boa noite. Muito obrigado a todos que estão nos assistindo e nos ouvindo aí. Temos mais um episódio aqui do Clínica e Negócio, nosso podcast para falar com profissionais da área da saúde, sobre empreendedorismo, sobre inovação, sobre negócios de uma forma geral. Mais uma vez estou eu aqui, Jorge Paixão, com meu colega Silvio Oliveira. Olá, muito obrigado vocês que estão aí. Espero que aproveitem esse momento de aprendizado. Vamos conversar sobre negócios e sobre clínicas. E hoje com um convidado aqui, uma presença mais do que ilustre, o Dr. Leonardo Perfetto. Dr. Leonardo é médico pediatra, teve uma experiência riquíssima como médico da família. Nas redes sociais é conhecido como paidiatra e atualmente faz um trabalho inovador em termos de atendimento às famílias, em especial as que têm bebês. Então, para conversar um pouquinho com a gente hoje sobre atendimento ao cliente, Dr. Leonardo Perfetto. Léo, muito obrigado pela sua presença, seja mais do que bem-vindo. Obrigado aos dois pelo convite, pela oportunidade de estar aqui falando de algo que, enfim, que eu adoro, né, que é minha profissão. Já tive meus momentos de estresse com ela, mas graças a Deus tô num caminho legal, assim, encontrei meu espaço, meu lugar nessa jornada e, enfim, tô aqui para contribuir com vocês e agradecer novamente pela oportunidade. Que bacana, a gente que agradece. Essa pauta de atendimento ao cliente é algo que é profundamente importante e está enraizado naturalmente no que é ser médico, né? Tenho certeza que isso é algo que está na veia para você, mas que requer uma atenção, requer método, requer um olhar, muitas vezes, que vai além só do instintivo, né? Então, Léo, vamos começar pelo começo. Acho que entender um pouquinho como é que você se tornou médico, de que forma essa carreira te escolheu, você escolheu ela, e como foi esse encaminhamento para a área de pediatria. Então, é interessante porque eu nunca pensei em ser médico. Inclusive, tem uma história... quando eu estava na época do segundo grau, né, na nossa época lá, segundo grau, minha mãe perguntou para mim o que eu ia fazer de vestibular e tal, dela sugeriu medicina. Eu disse, não, medicina eu não vou fazer, não é para mim, não sei. Eu falei isso. 2 anos depois, meus pais foram morar em Portugal, eu estava aqui no Brasil, e aí eu escrevi, na época era carta, em 1990 e pouquinhos aí, e aí eu mandei uma carta e me inscrevi para medicina. Na hora minha mãe esqueceu o fuso horário e ligou, né? Apavora, o que aconteceu contigo? Pagando uma fortuna na época para fazer uma ligação internacional, né? Não era, depois da meia-noite, aquela história toda. Mas enfim, e por que eu fui para a área da medicina? Eu tinha feito um semestre de Direito e eu achei totalmente peixe fora d'água ali. E nisso eu continuei fazendo o pré-vestibular. E a gente fazia simulados, né, testes e tal, e minhas notas sempre boas. E meus amigos, que, imagina, eu estudei a vida inteira lá em Rio Grande, na minha cidade, no Rio Grande do Sul, e aí eu tinha amigos que iam fazer medicina e tal, e aí eu estudava com eles. E nisso eles começaram a botar uma pilha, né? Porque, cara, tu tira nota boa, tenta, sei o que, então... Quem sabe? Então, eu não escolhi. Então, aquilo que você falou, eu não escolhi. Eu acho que a medicina acabou me escolhendo inconscientemente. Daí deu certo, né? Eu fiz 3 vestibulares, passei. E a faculdade de medicina me encantou. Porque eu sou muito curioso pelo como funcionam as coisas. E saber como que funciona o corpo humano, o organismo e os sistemas... Isso foi encantador. Eu passei a faculdade inteira, digamos assim, claro, teve as disciplinas mais puxadas, mais chatas, inclusive, mas enfim. E a pediatria também, não que eu nunca pensei em ser pediatra, né? Mas quando eu tive a disciplina de pediatria, 2 coisas me chamaram a atenção, que é o aleitamento materno e o desenvolvimento neuropsicomotor do bebê. E isso me remete a uma coisa que eu também sempre pensei da vida, sabe? O nosso ser instintivo, animal, mamífero, sabe? E como que isso faz a parte da evolução humana, propriamente dita. Tá? E as 2 coisas, elas, do meu ponto de vista, estão conectadas. E essa informação ficou, né, guardada na minha memória e tal. E daí eu fui fazer... Eu era rato de UTI, de cardiologia, eu ia ser cardiologista. Aí, no fim das contas, os caminhos foram outros e eu vim lá do Rio Grande do Sul, vim parar aqui
em Florianópolis. Isso em 2004, entregando a idade. E aí, aqui eu trabalhei como médico de família. E aí eu fui vendo justamente essa questão, né, do quanto que as famílias, quando eu atendi os bebês, os recém-nascidos, o quanto que os pais, eles... Enfim, aquela coisa da insegurança, né, que a gente não entende. E para mim, apesar de não ser pai... Eu tinha comigo isso, cara, mas dessa questão, né, do mamífero, né, do ser humano animal, entre aspas, né? E eu ia observando e tentando ver como que eu poderia ajudar esses pais a ter mais segurança. E aí, da medicina de família, com essas experiências que eu fui tendo e tal, eu pensei, cara, então eu vou fazer pediatria, porque eu gostava de atender criança. E nesse meio tempo da pediatria, eu fiz no Hospital Universitário aqui na Federal de Santa Catarina, porque ele tem um selo de Hospital Amigo da Criança. Então eu pensei, é um lugar legal para eu aprender pediatria, na prática. Essa questão até da humanização, já tinha aquela vertente do parto humanizado e tal, né, desse cuidado com o ser humano, de fato, não tão tecnicista, né? E, enfim, e aí foi e tal, e saí para o mundo, né? Terminei a residência, comecei a trabalhar. E uma coisa que eu sempre também fui pensando, voltando ali para a medicina da família, se eu quero que o bebê que eu estou atendendo, ele tenha saúde, tranquilidade, eu preciso que os cuidadores deles, ou seja, pai e mãe solo, casal homoafetivo, seja quem for, avó, as pessoas todas que cuidam desse bebê, que eles também tenham saúde, sabe? Saúde física e também, talvez, principalmente, saúde mental. Então, são áreas que no fim das contas, a pediatria, para mim, ela não se restringe apenas a pesar, medir, ver o desenvolvimento do bebê, né? Se está amamentando, se não está, se está caminhando em determinada idade, se está falando ou não. Não, eu preciso que os cuidadores também estejam com saúde. Então, é nesse sentido que eu fui... eu sou pediatra há 15 anos, então durante todos esses 15 anos eu fui lapidando essas ideias e hoje eu consegui chegar num método, vamos dizer assim, de atendimento. Que bacana, cara. Que bacana. Você falando tudo isso e eu lembrando que é quase um meme, né? Aquele iceberg, onde tem ali a realização da pessoa no momento lá em cima e tudo que está embaixo d'água das experiências, do esforço, da dedicação e tudo que constrói quem é a pessoa, onde ela chega atualmente, né? E muitos elementos que você trouxe, a gente associa com outros convidados que tiveram aqui também, falando sobre essa leitura de cenário, entender contexto. Até quando você traz essa questão de olhar para a família como um todo, quem cuida do bebê e não olhar só para ele, né? Para poder fazer um diagnóstico sobre a situação, uma coisa que está muito na veia do médico, né? Fazer um diagnóstico. Então, é muito legal ouvir a tua bagagem, a tua experiência, construindo esse racional de diagnóstico para poder ter decisões mais informadas, né? Ter decisões ponderadas e usando os elementos do contexto. Então, Léo, conta um pouquinho para a gente sobre essa tua estrutura de atendimento que você está falando, né? Esse método que você trouxe, que você desenvolveu nesse teu trabalho com as famílias, e especialmente dessa bagagem como médico da família também. Sim. Eu gosto muito de metáfora, né? Então, vamos dizer, uma veia artística, assim. Então, a questão eu observo, como eu sou observador das questões, assim, da natureza, um tipo de comunidade que eu acho interessante são as dos lobos, né? Então, uma alcateia sempre tem, né, alguém vigiando, né, alguém cuidando dos filhotes, ou alguém cuidando de toda a estrutura, né, daquele grupo de animais. E, considerando isso, o método qual eu comentei ali, né, que eu acabei desenvolvendo, ele tem um nome, eu dei um nome de alcateia, né, onde os 3 A da palavra são os pilares, que é acolhimento, avaliação e amparo. E entre esses 3 As tem 2 Es, que é escuta e encaminhamentos. Então, assim, vamos colocar tudo isso no contexto. Então, a consulta em si, ela não começa só quando a família entra no consultório, ela já começa lá com a secretária. Então, assim, o acolhimento
que a minha secretária oferece. A gente está sempre num processo de construção do melhor acolhimento possível, do menor tempo de espera, né? Porque a gente sabe que a vida, a rotina de que tem um filho, um bebê, principalmente daqueles que saíram da maternidade, chegaram em casa com um bebezinho, né? A vida transforma completamente. A gente sabe que isso, as pessoas têm o tempo, enfim. Então, a gente está sempre procurando estruturar esse acolhimento já pré-consulta, né? Para que a pessoa se sinta acolhida, se sinta pertencente ao ambiente onde ela vai, né? Espera-se que sim, entrar quando chegar na consulta. E, obviamente, quando chega na consulta, tem o acolhimento que eu faço para as famílias, né? Tipo, se vai com o irmãozinho, se vai o vô, a avó, seja quem for que está acompanhando. Então, tem todo esse aspecto. Por quê? Você ser acolhido, se eu vou visitar vocês, né, na casa de vocês, e eu não sou bem acolhido, logo eu vou querer ir embora, sabe? Perfeito. E esse acolhimento, ele tem que ser genuíno também. Não pode ser uma encenação, sabe? Então, eu fui vendo, eu não preciso jogar um tapete vermelho para a pessoa entrar no meu consultório. Não, eu tenho que fazer aquilo que é da minha essência, que é do meu temperamento, da minha personalidade, e se a pessoa chegou até mim, a gente conseguir fazer uma conexão, sabe? Então, enfim, depois o acolhimento vem a parte, daí vamos dizer, da anamnese, né? Da consulta em si, que é a parte da escuta. E escutar, ter uma escutativa. O que é isso? Estar presente. Escutar as palavras, cada palavra, cada detalhe. E essa escuta também da comunicação não verbal das pessoas. Não, sem dúvida. Que é isso, cara. A gente vai se adaptando aos elementos tecnológicos, mas eu acho que a conversa é o mais importante e faz muito sentido isso que você traz já nos 2 primeiros elementos aí. Primeiro, para criar essa conexão, né? Das pessoas e entender, ter empatia. Empatia de fato, né? Não é aquela empatia de discurso. Entender que você falava lá atrás que ainda não era pai e já pensava desse jeito, e depois de pai, tenho certeza que passou a pensar ainda mais no quão complexo é aquele momento, especialmente aquele que acabou de levar a família que acabou de levar o bebezinho para casa, né? E o quanto esse momento é um momento sensível. Então, ter essa empatia aí já é o começo de tudo e faz muito sentido. E agora, quando você falou da escuta ativa, afinal de contas, não tem coisa pior do que você falar com alguém e sentir que não há conexão, que você está falando com perdão da expressão, do trocadilho, com as paredes, né? Porque assim, ó, frequentemente eu escuto de alguém que vai, até mesmo uma loja, aí o atendente ou um restaurante, a pessoa não te olha no olho, sabe? Então, isso, e é uma coisa tão simples da nossa comunicação, né? Então, isso, e você não vai fingir que você está fazendo, né? Então, essa parte da escutativa, até para minimizar conflitos, porque eu também trabalho, né, com avaliação de crianças com suspeita de transtorno do espectro do autismo. Então, muitas vezes, vem um casal com um filho e a mãe está mais preocupada do que o pai, que é o seu cenário mais comum, tá? Não estou dizendo certo ou errado, é só o que é o mais comum. E aí, quando a mãe começa a falar, eu geralmente observo os comportamentos do pai à medida que a mãe vai falando. E aí, tem horas que eu interrompo, né, com cuidado a mãe, para passar a palavra para o pai. O que você acha disso? O que tu pensa sobre isso? Porque senão ele fica ali e ele não se sente pertencente. Então tem isso, o acolhimento e a escuta junto. Ou então se vem a avó de um bebezinho recém-nascido, eu tenho que escutar a avó, porque depois eles vão para casa e aí tudo que eu falei, se eu não dei vez à avó e não dei... não é correções, não vou corrigir uma pessoa que tem a sua sabedoria, né? Mas chegar assim, não, mas olha só, hoje a gente não precisa mais botar faixa no umbigo do bebê, por exemplo, né? Porque isso vai explicar o porquê para ela, ela vai chegar em casa, viu? Mas tem que botar. Incluir ela no processo. Incluir ela no processo. Então, todos que estão ali, eu tenho que incluir, inclusive o irmãozinho da criança. Aí tem a parte da avaliação, que é a parte mais técnica, né? Do meu trabalho. Os encaminhamentos que são necessários, prescrições, encaminhar para algum especialista se for necessário, e o amparo, que é esse segmento pós-consulta, né? Antigamente eu chamava de acompanhamento, mas eu acho que amparo é o que realmente as pessoas precisam, se sentir amparadas quando dá uma febre, quando a criança está com tosse no meio da madrugada, sabe? Ou deu uma diarreia, enfim, então são essas coisas, e até mesmo
com algumas questões até, sei lá, administrativas. A criança faz algum tipo de terapia e aí o plano de saúde está querendo... Eu tenho que dar esse amparo para essa família. Que legal. Isso facilita, eu acho, a gente identificar se a gente está cumprindo todas as etapas do processo que a gente se propõe a fazer, né? Porque, no final das contas, quem determina se o atendimento foi bom ou não é a família, é o cliente, né? E a gente, muitas vezes, tem muito cuidado de usar a expressão cliente quando a gente está na área da saúde, no lugar de paciente, porque a gente tem essa conotação para a expressão cliente, que às vezes é meio mercantilista, né? São uma exploração, mas eu falo de cliente no sentido de colocar no centro realmente, daquilo que... Lembra daquele ditado, o cliente tem sempre razão? Ou que a nossa empresa, o nosso empreendimento, ele coloque o cliente no centro, né? Então, pensando nessa lógica de cliente, é ele quem determina se o atendimento foi bom ou não, não é você. Cabe a você, obviamente, ter uma estrutura ou pensar uma estrutura para potencializar essa percepção de valor, né? E quando você traz uma estrutura que trata desde a entrada até o processo pós-consulta, isso auxilia muito a você cumprir o seu checklist ali de que está fazendo a sua parte no processo, né? Uhum. É um processo, ele é desafiador, porque o nosso tempo é limitado. Sim, sem dúvida. Mas a partir daí que eu consegui ter mais clareza da minha função de médico. Foi a partir disso aí que eu estruturei, agora eu sei o que eu tenho que fazer. E com certeza essa estrutura, ela carrega muito da tua experiência como médico da família, ou não? Sim. Porque tanto que agora, atualmente, eu estou desenvolvendo um plano de acompanhamento, né, da criança. Eu falo a criança titubeando aqui, né, porque é da família, né? Onde a ideia também é trazer isso de fato da saúde de quem cuida. E, no caso, né, como tem o paidiatra, né? Então, o paidiatra ele surgiu com um foco na paternidade, na participação do pai, porque é muito importante isso. Só que hoje eu também estou ampliando para ver a saúde do pai, a saúde do homem. Né? Então, tipo, a menina vai no pediatra, vai sair do pediatra, vai para o ginecologista. O menino está no pediatra, sai para o mundo. Né? E aí, quantos homens, né, não cuidam da sua saúde, seja da prevenção, até do próprio tratamento de certas patologias. Então, esse primeiro cuidado, a pretensão é essa, nesse plano, é oferecer isso também como algo a mais, um cuidado a mais para a saúde da família da criança. Que legal. E acho que tudo isso parte de um conceito que é aquilo que você enxerga como sendo um bom atendimento de um pediatra, né? Para você, quais são os elementos que você considera assim, poxa, isso aqui é fundamental para que a gente possa falar em um bom atendimento como pediatra? Sei que você vai trazer o aspecto técnico, isso é natural, né? Mas tem mais outros elementos que você considera assim, poxa, isso aqui acho que não pode faltar. Por mais que não use a minha estratégia, a minha estrutura do Alcateia, isso aqui não pode faltar. Eu não estou dizendo que o Alcateia é perfeito, não é? Né? Mas eu estruturei considerando o que eu acho o cenário ideal do atendimento, né? Até também se colocar, eu acho que tão importante quanto você oferecer o atendimento, oferecer tratamentos, é se colocar também numa posição de que o meu limite é esse aqui. Vou dar um exemplo. Bem simples. Uma criança que está com uma hérnia inguinal. Tá? Tem um carocinho ali na virilha e tal, ela precisa fazer uma cirurgia. Isso é uma questão lógica. Eu não sou cirurgião pediatra, eu sou pediatra clínico. Eu vou encaminhar essa criança para um cirurgião pediátrico. Então, esse é um raciocínio bem lógico. Agora, tem situações, por exemplo, clínicas. A criança tem asma. Então, fiz o diagnóstico, iniciei o tratamento. Ela está usando o tratamento, eu estou seguindo lá os guidelines do GINA, que é a referência mundial para o tratamento da asma. Só que chega um determinado momento em que, poxa, não está funcionando. Eu vou precisar de um pneumologista, de um especialista. Então, também se colocar nessa posição do tipo, olha, a partir de agora a gente vai precisar de um colega. Por quê? Porque por muito tempo eu também pensei assim, tipo, questão de mentalidade, né?
a pessoa vai achar que eu sou incompetente, que eu não tenho capacidade e eu vou perder meu paciente, sabe? Só que aí eu também estava, ao mesmo tempo, poderia estar negligenciando o melhor tratamento para o meu paciente, sabe? Então, eu acho que parte muito dessa questão, dessa mentalidade de usar todos o arsenal de especialistas, de terapias que a gente tem, sem ter esse receio, sabe? Porque o nosso objetivo maior, o objetivo final é, de fato, promover a saúde para o nosso paciente, para o cliente e que a família, no caso da pediatria, e não só a pediatria, enfim, que a família fique satisfeita com isso. Porque a confiança não pode ser rompida. Então, é básico. Então, assim, da parte técnica não tem muito que fugir, né? E eu acho que seria, assim, algo que tivesse... que não está fora, né, do meu método, mas eu não sei dar uma resposta além. Talvez por também não estar visualizando, né, conseguindo enxergar esse além. Eu acho interessante que você colocou muito bem, né? O atendimento do cliente começa, né, do paciente, do cliente, começa na recepção, né? Então, é toda a experiência desse cliente, da família, e ele segue, né, durante o tratamento, essa interação com a família. Tá? Então, essa preocupação, né, de entender, de olhar para o cliente efetivamente, né, com essa expansão do cuidado, da experiência dele, é muito importante. E para que haja um alinhamento, né, que você falou aí, né, além da sua preocupação, também de definição dos limites. Que cuidados você costuma ter ou sugere, né, que o profissional da saúde tenha na comunicação? Porque isso precisa ficar claro, né, para ele entender. Que cuidados hoje você toma para que essa comunicação contribua para essa melhor experiência? Acho que uma palavra que pode definir seria julgamento. Então, primeiro, desde o momento que você está escutando a família ou enfim, o teu cliente, teu paciente, a parte da escutativa é isso, é você escutar sem julgar. E sem querer já começar a correr atrás de diagnósticos e tal. Escuta, sabe? Vou dar um exemplo. A criança começou com febre agora às 6 da manhã, chegou agora para consultar, sei lá, meio-dia, faz 6 horas que está com febre. A mãe começa a falar, vim aqui porque a criança está com febre e tal. Se você começar a levar em consideração o seu conhecimento técnico, de que, são só 6 horas de febre, se eu começar a julgar, e aí você, entendeu? Já começa a fragmentar a comunicação. Sim. Porque você vai se comunicar com uma pessoa superior de conhecimento, mas você não precisa fazer isso. Então, você escutar sem julgamento, simplesmente pegando aquilo que é informação mesmo, sem levar para o coração, né? Só a informação já é o primeiro passo. E o segundo passo é o julgamento que você faz do que o outro pode julgar de você. Sim. Esse pensamento do tipo, vão pensar que eu sou incompetente porque eu estou encaminhando para um colega, sabe? Porque o colega é clínico, ou enfim, às vezes acontece, tipo, como eu atendo também crianças com autismo e tal, tem algumas crianças que precisam de medicação, porque tem transtorno do sono, tem comportamentos disruptivos e tal. E aí tudo bem, às vezes até quando precisa de uma medicação, eu começo uma medicação psicotrópica. Só que chega um momento que eu vou precisar de um neurologista, de um psiquiatra infantil, porque eu sou pediatra. Sim. Então, isso é uma coisa que me pegava muito no início, sabe? Quando comecei a trabalhar com crianças autistas. Porque as pessoas criam uma grande expectativa de que eu vou resolver tudo. Não, eu vou dar o maior amparo possível. Sim. Mas quando eu precisar de um colega que tenha mais conhecimento técnico mesmo, além do que o pediatra tem, eu vou precisar encaminhar. Então, o julgamento seria uma... E faz todo sentido quando a gente pensa em qualidade no atendimento, porque é alinhamento de expectativas. Sim. Né? E você se atém a fazer aquilo que você tem propriedade, se sente seguro e sabe que entrega valor. Isso serve para qualquer segmento, né? Mas aí, obviamente, a gente falando aqui da saúde, impacta demais. Mas talvez a sua especialidade tenha um desafio adicional. E vou querer saber muito desse desafio, que é ter essa dualidade do paciente ali, da criança, e dos familiares, dos cuidadores, do pai, da mãe, do avô, da avó, quem quer que seja o cuidador,
nessa lógica de satisfazer o cliente, né? Porque quando você está falando de atender um adulto, o teu paciente é o teu cliente, mas quando você está falando de atender crianças, não é o caso. Eu considero que o meu cliente é a família. Aliás, quem cuida da criança. Então, se é pai e mãe, se é só pai, se é avó, tia, seja quem for, eu considero isso, porque, que nem eu falei, né, no início, porque se eu quero que essa criança tenha saúde, até mesmo para administrar um remédio, a criança não tem competência para isso. Perfeito. Então, eu tenho que, o máximo possível, ajudar o adulto que está cuidando, né, a não esquecer da dose. Uma coisa bem simples também, por exemplo, todo bebezinho precisa fazer suplementação de vitamina D, né, a partir do 15º dia depois do nascimento até no mínimo 2 aninhos de idade. Hoje a gente até extrapola para 18 anos. Qual o melhor momento para dar? Como que eu vou garantir que essa criança receba essa dose diária de vitamina D? Poxa, eu tenho que pensar na rotina dessa família, né, na rotina da mãe, né? Como que tá isso? Qual o melhor momento? Então, para mim, eu visualizei que o melhor momento é na hora do banho. Porque o bebê vai tomar banho, o bebê tá acordado, a mãe vai ver o frasco da medicação junto com o shampoozinho, o sabonete, seja for, é difícil esquecer. Agora, se eu, não, vou botar um horário, não, você pode dar sempre ao meio-dia. Aí ao meio-dia o bebê tá dormindo. E aí, não vou acordar o bebê pra, né? Pô, tá dormindo, deixa. Aí, vou botar depois. Aí depois esquece. Aí quando vai dormir, esqueci do remédio. Aí o remédio tá lá na cozinha, lá na sala. E o bebê tá dormindo de novo, sabe? Então, são coisas assim que de facilitar o dia a dia. Então, quando fala isso do cliente, quem eu vejo que, do ponto de vista mais técnico, é o bebê. Eu preciso garantir que ele cresça, porque ele tem o direito de crescer com saúde e se desenvolver da melhor maneira, com todo o seu potencial. Então, isso que é o meu maior objetivo na pediatria, específico do criança. Agora, para a família, para a criança conseguir isso, eu tenho que ter a família que coloque menos esse bebê em frente a telas, entende? Que essa família tenha repertório de atividades para distrair essa criança. E, enfim, é nesse sentido que eu vou tentando ajudar. E já passou o tempo de dizer que isso não é problema meu, né? É isso aqui que está prescrito e te vira. Isso não, eu não consigo. Eu não consigo. Eu acredito que você está colocando a palavra que me vem à cabeça para definir esse atendimento de excelência que você faz na área da saúde é empatia. É isso. Então, você sendo empático com o teu paciente, com o teu cliente, com a família, para que a solução que você está encaminhando para ele seja efetiva, certo? Que efetivamente ajude, né, na resolução do diagnóstico. Uma das coisas assim, que mudou, o Jair até tinha comentado lá no início, ser pai mudou muito a minha vida. Eu não digo que todo pediatra tem que ser pai ou mãe para ser um bom pediatra. Eu também não estou dizendo que eu sou bom pediatra, mas eu estou dizendo que ser pai transformou muito a minha vida, sabe? E eu falo que a minha filha mais velha, ela é quem vai meio que guiando o meu ser pediatra, né? Sim. Então, porque ela é mais velha, ela tem um transtorno do espectro do autismo e ela foi sendo o desafio que eu sempre fui enfrentando desde o nascimento dela, aliás, desde o pré-natal. Ela teve restrição de crescimento intrauterino, na metade da gestação a guria parou de crescer. E aí eu tive que me colocar numa posição de amparar minha esposa, porque ela queria ter um parto normal, né, o mais natural possível, e eu sabendo do aspecto técnico de que a criança que tem restrição de crescimento intrauterino provavelmente vai acabar numa cesárea, tá? Seja uma cesárea com trabalho de parto, né, ou até mesmo uma cesárea com hora marcada. Então, e isso fugia muito do que ela... da expectativa dela. Perfeito. Então, foi um dos primeiros exercícios que eu comecei a ter. E os desafios que a minha filha mais velha foi me trazendo. Depois que ela nasceu, ela nasceu pequenininha, 42 centímetros. Só para ter uma ideia, um bebê, menina, nasce entre 47 e 49 centímetros. Nasceu 42, muito pequenininha, 2,3 kg, sabe? Na hora de amamentar, teve dificuldade. Segundo desafio, o que eu tenho que fazer? Vou ter que ajudar, porque era de noite,
vamos lá, vamos estudar. Estudei, consegui ajustar a pega, que a gente fala, né? Dela, e aí deu. Ela mamou e até 4 anos de idade, entendeu? Então, e esses desafios, os desafios dos comportamentos dela, que até então eu não sabia que era do espectro do autismo, também foram outros desafios que eu fui estudando. E como eu gosto de desenvolvimento infantil, eu descobri que além do desenvolvimento neuropsicomotor, tem o desenvolvimento desses... O que esses comportamentos trazem sobre o desenvolvimento. E aí, nisso, chegamos ao diagnóstico do autismo dela, e nisso eu fui estudando e eu fui acompanhando. A ponto de hoje eu conseguir identificar e diagnosticar o autismo em outras crianças. Tá? Então, todo esse desafio, né, que eu passei veio justamente, e esse crescimento, posso dizer assim, veio justamente dessa parte de ser pai. Então, me ajudou muito. De novo, não digo que todo mundo tem que ser pai para ser, né? Sim. Mas no meu caso ajudou muito. E quando a gente olha para essa pauta de atendimento, o que me parece, quando você conta a tua história, é que entender profundamente o teu cliente, que você conseguiu fazer na experiência de ser pai, né? E, obviamente, continuar sendo curioso com relação ao entendimento sobre a realidade do teu cliente, fez muita diferença para você conseguir atender as expectativas dele. Ou, pelo menos, equalizar expectativas quando elas fogem muito daquilo que você pode entregar, né? Porque se eu vivenciei, né, se eu vivenciei todos esses momentos como pai, estando ali, aquilo que eu sempre procuro divulgar, né, a participação do pai, né, nesse processo, isso me ajudou a entender essa realidade do que acontece dentro das 4 paredes, dentro de um lar, sabe? E é o máximo. E eu sou assim, que nem agora eu falei da minha vida, nas consultas eu falo dessas minhas experiências, para mostrar também para as pessoas que isso acontece com todo mundo. As dificuldades, as horas de sono mal dormida, as horas de sono sem dormir, né? O choro do bebê sem entender o que é esse choro, tal. E a gente vai aprendendo. Tem coisa que a ciência não consegue explicar. Eu vou dizer isso, que entre o céu e a terra tem muita coisa que a ciência não explica, né? Mas que a gente tem que estar atento. Sim. Sabe? E aí... A ciência não é estanque, né? Ela está aí para ser modificada o tempo inteiro. Para avançar, né? Senão a gente estaria na posição que a ciência tinha 200, 300, 400 anos atrás. Aí desse desafio, né? Desse atendimento de excelência que é tão importante, tão significativo para o teu paciente, para a família dele. Como é que você enxerga, né, o mundo hoje, essa pluralidade de canais, né? Essa necessidade, esse imediatismo. Como é que você enxerga a questão de manter isso? Quais são os canais que você utiliza para atender o seu cliente? E como é que você se preocupa em manter essa qualidade desse atendimento também nesses outros canais? Esse eu acho que é o maior desafio do mundo. Porque a gente só tem 24 horas, né? E aí a gente tem que dormir ainda. Mas eu penso assim, eu começo com aqueles que ainda não são clientes. Então são redes sociais. Onde eu tô lá, eu tô na rede social desde 2016. Teve um período da pandemia, eu dei um tempo porque me sobrecarregou, e aí eu optei pela minha saúde mental mesmo, né? Então, aí depois, agora eu vou retomando e tal. Então, meu principal canal para divulgação dos meus conteúdos é o Instagram, né? O @opaidiatra. E, enfim, eu procuro manter uma constância, né? Porque eu sei que isso é importante, né? Porque o algoritmo exige isso. Né? E, ao mesmo tempo, eu criei uma newsletter, na verdade são 2, né? Onde as pessoas que... Porque assim, lá no Instagram, hoje, eu tô com 19.100 seguidores. Assim, não são 19.100 potenciais clientes. Não, tem gente que está acompanhando, tem gente que nem recebe, porque o algoritmo não entrega. Então, eu criei a newsletter, porque a newsletter vai direto para o e-mail da pessoa que está de fato interessada no que eu tenho para dizer. E eu tenho uma newsletter que é de pediatria geral, que eu denominei de Iglu do Paidiatra. Iglu por quê? Por causa do pinguim, né? Então, Iglu é um lugar de aconchego, de acolhimento, né? E que é de pediatria geral. E tem uma outra newsletter que é o Alcatea, sem o I, que é específico para
transtorno do espectro do autismo, né? E qual o objetivo maior dessas newsletters? É falar, não, por exemplo, não é só falar sobre o problema, sobre a doença, sobre o transtorno, enfim. É também trazer esse amparo que eu procuro dar para as famílias. Então, nas duas, tem um editorial que é cuidando de si mesma. Né? O que você pode fazer para cuidar de si mesma? Porque a rotina, seja mãe típica, mãe atípica, né, como a gente costuma dizer, a rotina é estafante. Só que e aí eu falo mãe, porque acaba sendo quem mais na sociedade acaba sendo sobrecarregada. Tá? O que ela pode fazer no seu dia a dia para ter um momento dela de descanso, de relaxamento? Às vezes 5 minutinhos escutando uma música. Então tem várias dicas que eu vou dando nesses editoriais. Né? As newsletters são uma vez por semana, a da Alcateia, e a da Pediatria Geral eu estou fazendo a cada 15 dias, mas que eu vou acabar passando por uma vez por semana também. Então esses são os 2 canais que eu tenho para público geral, tá? Para levar informação, procurar uma informação mais relevante possível para as pessoas, para expandir além do consultório. Aí, no consultório, então, para quem é meu paciente, então todos os meus pacientes têm o meu contato, meu WhatsApp pessoal, tá? Onde eu sempre respondo. Graças a Deus a agenda está cheia e as mensagens também estão chegando. Então, o que antes eu conseguia responder em até 6 horas, ou às vezes até de maneira imediata, hoje eu estou levando mais tempo, um dia e meio. Né? Então, eu tenho alguns combinados. Então, assim, mandou uma mensagem, eu demorei, mas é uma situação de urgência, só escreve urgente, que a tua mensagem vai subir, né? E aí eu vou monitorando isso, né, no dia a dia. Eu não ignoro, mas eu vou monitorando. Né? E no plano de acompanhamento que eu desenvolvi, que é quando a pessoa de fato manifesta que quer, não, eu quero que tu me acompanhe, eu quero o teu serviço, eu quero ser amparado quando eu precisar de uma questão, enfim, esse grupo vai ter uma certa prioridade, porque eles assinaram embaixo que realmente querem a minha presença, mesmo que seja virtual. Esse acesso, né? Esse acesso, entende? Então, e dessa maneira eu vou construindo cada vez mais essa ligação. E óbvio que isso é um desafio que não tem solução mágica, né? E muito do que você traz fica evidente na tua fala, que essa humildade, eu vou até chamar assim, de se colocar no lugar de um eterno aprendiz a respeito das coisas, né? Porque, especialmente em tempos de rede social, todo mundo é especialista de tudo, todo mundo tem solução para tudo e sabe de tudo como faz. Então, desde o ponto de ir aprendendo com a tua paternidade a se tornar um profissional melhor para aquelas famílias, até como gerir determinados aspectos, como a gente tratou agora há pouco sobre o WhatsApp, a gente entender que somos eternos aprendizes e que a gente tem que se propor a ir avançando e aprendendo e construindo soluções novas todo dia, é o que faz diferença no nosso trabalho, né? E até que ponto esse ser um eterno aprendiz para você é algo que realmente é relevante para a tua prática? É muito, porque... De novo, vou mencionar meu avô de novo, né? Porque eu morei com ele um período, 2 anos e meio. E ele é meu padrinho também. É um cara... Não tá mais entre a gente, né? Uma extrema sabedoria. Simples pra caramba. E ele sempre falou pra mim uma das coisas, assim, que a gente... Enfim, são frases até bíblicas, eu acredito, né? Tipo, o maior ignorante é aquele que acha que sabe tudo, né? E ele sempre falou... Era isso. E ele falava também, tipo, pra ouvir os outros. Ouvir os mais velhos. E mais velhos também os mais experientes, não necessariamente mais velhos do que eu, né, mas pessoas mais experientes, sabe? E isso agrega muito para mim, sabe? Tipo, nesse sentido. E eu fico até lisonjeado de ouvir isso, né? De pessoas que trabalham com inovação, com tecnologia e por aí vai, porque eu não tenho essa pretensão, assim, né? De ser um cara que tem o reconhecimento da inovação, não sei. Não, eu tô fazendo o meu processo. Um processo focado nesse meu objetivo, que é promover o desenvolvimento, a saúde, o maior potencial que a criança tem e que a família tenha também todo esse amparo para que possa contribuir nesse nosso processo, sabe? Então, é isso. Eu acho que é ter a mente aberta, nunca se fechar,
né? Até porque a ciência, né? A ciência, ela é uma constante evolução. Sempre vai ter pergunta. A gente sempre vai fazer uma pergunta. E a gente também perguntar sobre nós faz parte disso também. Tá, para onde eu tô indo? Para onde eu tô indo? Tá me levando num lugar seguro? E aí eu tô pensando em eu, Leonardo mesmo, sabe? Tá, eu tô trabalhando desse jeito. O que vai ser de mim daqui a 10 anos? O que vai ser de mim daqui a 20 anos? Sabe? Eu vou ter pique para dar conta disso? Então, isso faz... Acho que... eu tenho que pensar na minha qualidade de vida da mesma maneira que eu penso na qualidade de vida dos outros que eu tô servindo. E o cliente percebe essa sinceridade naquilo que você faz, naquilo que você fala, né? Quando algo só tem a casca, mais cedo ou mais tarde vai ruir, não tem sustentação, né? Nessa interação frequente com o cliente. E isso que você trouxe sobre olhar para o futuro leva a gente à pergunta que a gente faz aqui no finalzinho de cada um dos episódios, que é sobre gestão do tempo, né, Silvio? Isso. Essa pergunta sobre gestão do tempo que tem conduzido aí no final, né, para a gente fazer o fechamento, né, de tudo aquilo que a gente conversou. Então, como é que você enxerga, né, que dicas você daria para um profissional da área da saúde, né, gerenciar aí melhor o seu tempo? Eu tô rindo não de deboche, porque eu tô debochando de mim mesmo, que eu sou péssimo nisso. Mas eu acho que a realidade, para a imensa maior parte dos profissionais de maneira geral, não só da área da saúde, né? A gente vive uma realidade que é ultra estimulada e ultra atribulada, então é um desafio. Não, e eu costumo brincar, né, que eu tenho déficit de atenção, porque eu não tenho diagnóstico, nada, mas para mim fazer isso, para ter uma ideia, eu não tenho uma agenda, porque eu não consigo usar agenda. Porque eu esqueço de olhar a agenda. Leonardo, põe o Google Agenda. Coloco. Ele notifica, mas mesmo assim, para mim, é difícil até mesmo fazer o registro. Então, enfim, eu acho que o básico seria... eu gosto de dizer assim, que eu tenho solução para a vida dos outros. Para mim é mais difícil, né? Mas, obviamente, né? Tipo, ter uma agenda, fazer algo nesse sentido. Até porque eu não consigo ir além... pela minha falta de experiência, né? Mas eu tenho mecanismos de organização. Então, eu procuro sempre, no mínimo, priorizar aquilo que eu tenho que fazer. Porque, às vezes, eu sento na frente do computador e se eu não fiz isso de priorizar antes, não é na hora, antes, eu vou abrir eu vou ver aquele computador, um monte de aba e eu vou ficar perdido. O que eu tenho que fazer? Notificou o WhatsApp, então eu vou ver o WhatsApp. Não, agora eu tenho que ir lá ver se alguém curtiu no Instagram ou respondeu algum comentário. Não, mas eu tenho que produzir conteúdo para newsletter. Não, mas agora eu tenho que fazer um relatório porque a escola pediu não sei o quê, entendeu? Ou responder, enfim. Então, priorizar as coisas. É o que eu procuro fazer. Então, tipo, novamente, eu não sou o cara de gestão de tempo, né? E a minha secretária me ajuda bastante. A minha esposa também me ajuda bastante nisso. Mas aí delegar já é uma ferramenta interessante. Bom, eu vou te dizer, foi difícil delegar coisas assim, sabe? Algumas... Teve uma época que eu fiquei sem secretária, porque eu saí de um local, eu fui trabalhar no outro, e aí eu fiquei... Meu Deus, foi assim... caótico. E ao mesmo tempo, para delegar isso para uma outra pessoa, porque daí eu criei toda uma estrutura... E eu disse, como é que eu vou ensinar isso para outra pessoa? Como é que eu vou confiar? Não é confiar, mas enfim, confiar, vamos dizer assim, que vai funcionar. Não confiar na pessoa, mas que vai funcionar. Sim. Foi difícil. Mas delegar é uma coisa que eu aprendi. Tinha até esquecido, mas é uma coisa que eu aprendi, que eu acho que vale a pena essa questão de gestão do tempo. Acho que da minha parte eu tiro bons insights, né, aqui da nossa conversa, né, esse atendimento empático, né, ter empatia com o cliente, com a família, né, do paciente é extremamente importante em qualquer tipo de negócio, né, e no setor da saúde, né, principalmente, né, a gente está lidando com bem-estar, com a vida das pessoas, né, com pessoas queridas, né, então que são importantes umas para as outras, isso é extremamente importante, né. A habilidade que os profissionais da saúde hoje, os médicos, precisam ter para se comunicar melhor e utilizar diversos canais de comunicação e tanto para o público em geral, que ainda não é seu cliente, para informar,
né, que também é um serviço que está sendo prestado ali para a comunidade, como, né, para os que já são o seu paciente. A questão do acesso, né, as demandas na área da saúde muitas vezes são, pela própria característica que já foi dito, são urgentes. Né? Essa necessidade de olhar estrategicamente para o futuro, né? Você falou aqui, daqui a 10, 20 anos, como vai ser. Então, um negócio, a clínica como negócio, precisa ser observado, precisa ser olhado estrategicamente. É isso que a gente fala para os nossos clientes aqui sempre. A gente precisa olhar para frente, né? Então, porque o tempo vai passar, você vai envelhecer. Né? Não pode só depender dessa carga de atendimento. E eu acho que essa mensagem final também de delegar, né? De dividir responsabilidades. Né? Então, são sempre profissionais como o Dr. Leonardo, são profissionais que têm uma grande formação técnica, uma capacidade de gerar muito, muito valor, muito bem-estar para os seus clientes. E essas outras atividades que compõem, né, a gestão de uma clínica, a gestão do negócio de saúde, podem ser delegadas até para diminuir essa carga e olhar efetivamente a clínica como um negócio. Né? Então, foram aprendizados importantes. Eu fico feliz de tê-lo recebido aqui hoje, tá? E ter compartilhado todo esse conhecimento com a gente. Obrigado, Will. Valeu, Léo. A gente, mais uma vez, só reforçar o agradecimento, dizer que esses insights são sem assim, um valor inestimável para a gente, e especialmente entender essa verdade naquilo que você faz, a sinceridade naquilo que você faz, porque isso, de fato, faz com que a entrega tenha uma qualidade maior, né? E como o Silvio falou, poder concentrar nisso, poder focar naquilo que você faz de melhor, poder escutar a família, poder dar essa atenção, faz toda a diferença para o resultado final de satisfação. Muito obrigado por ter compartilhado aqui com a gente. Pô, obrigado de novo pelo convite, pela oportunidade. Fico bem feliz porque eu tenho um hábito ruim de me subestimar, né? E daí quando escuto isso de duas pessoas, eu fico, legal, eu tenho algo realmente de destaque, né? Então é bacana não para encher e inflar meu ego, mas sim para até reconhecer que é o caminho, que eu estou no caminho certo, porque daqui a 10, 20 anos isso vai ter um resultado bom, né? Então é isso. Eu de novo agradecer, tá? E espero voltar aqui. Estou à disposição, né? Para falar um pouco mais sobre também como é que foi esse processo, né? De implementação desse plano que eu tô. Tem também uma comunidade virtual que eu também estou desenvolvendo agora para esse primeiro trimestre de 2025. E para, enfim, trazer mais informações aí, mais experiência, quem sabe. Com certeza. Maravilha, certamente. Muito obrigado. Obrigado, Léo. Obrigado a todo mundo que nos assistiu, todo mundo que nos ouviu. E até a próxima, pessoal. Forte abraço.